Olá, sabe quando uma empresa parece vender mais na base do improviso e do talento de algumas pessoas? Pois é, muitas lutam para ter consistência. Hoje a gente vai mergulhar num método para mudar isso de vez, construindo um processo comercial que começa bem pelo começo. O grande objetivo aqui é criar um sistema que permita vender com um método, com clareza e, o principal, com previsibilidade. E olha, essa frase resume tudo, né? É exatamente essa a ideia. Porque assim como na construção civil, no mundo comercial, a fundação tem que vir primeiro, não tem jeito. Tentar implementar um CRM super moderno ou novas técnicas de vendas sem antes entender o terreno, ou seja, o que o time pensa, qual é a cultura ali, é a mesma coisa que tentar instalar a janela de luxo antes de levantar a parede. Simplesmente não funciona. O nosso caminho hoje vai passar por 5 etapas-chave. A gente começa com a base de tudo, a fundação do processo. Depois, a gente mergulha no diagnóstico inicial e aprende a coletar as percepções do time. Aí vem a parte, digamos, mais tecnológica, a análise com inteligência artificial. E para fechar, a gente conecta os pontos para chegar na aceitação do time. Vamos nessa? Então, por que ter todo esse trabalho de organizar a casa? A resposta é bem simples. É para trocar o improviso pelo método. A meta é construir uma máquina de vendas que seja previsível, sabe? Uma máquina que não dependa só do carisma de um ou do talento de outro, mas de um processo claro, que todo mundo consiga seguir e executar com segurança. E o resultado prático de todo esse esforço é o que a gente chama de playbook comercial. E um detalhe fundamental aqui: não é um manual teórico, daqueles que ficam pegando poeira na prateleira, nada disso. A ideia é ser um guia vivo, prático, que é moldado pela realidade da empresa. Ele existe para orientar as decisões e dar segurança para o time saber exatamente o que fazer em cada situação. Certo. Mas antes de escrever a primeira linha desse playbook, a gente precisa dar um passo atrás, um passo que é crucial. É aqui que entra o diagnóstico. Antes de propor qualquer mudança, é vital entender a realidade de agora, como as pessoas realmente veem a área comercial hoje. A ferramenta para fazer isso é a pesquisa de percepção. Pensa nela como se fosse um raio-x. É ela que permite enxergar o que está acontecendo por baixo da superfície, revelando as frustrações que ninguém fala, as expectativas escondidas e a mentalidade real, tanto do time quanto da liderança. E os objetivos dessa pesquisa vão muito além de só coletar opiniões. O que a gente busca aqui é inteligência estratégica, é identificar as dores de verdade, aquelas que o novo processo precisa curar, tipo a sensação de que se perde mais tempo preenchendo planilha do que vendendo. É mapear as expectativas para ter certeza que a solução vai fazer sentido para o time. E talvez o mais importante é antecipar as resistências, o que permite que a gente se planeje para lidar com elas antes mesmo de aparecerem. Tá, mas e na prática? Como é que a gente faz para coletar essas percepções de um jeito organizado e que realmente funcione? Vamos ver o passo a passo. O processo é bem direto ao ponto. Primeiro, são enviados 2 links de questionário, um para o time de vendas e outro para a liderança, para a gente ter as duas perspectivas. O segundo passo é sério, fundamental, criar um ambiente seguro. É reforçar que as respostas são confidenciais. Isso é essencial para que a honestidade vença o medo. Com os dados em mãos, é só organizar tudo para a próxima fase, que é a análise. E agora a gente chega na parte mais inovadora do processo. Imagina que agora temos dezenas ou até centenas de respostas abertas. Como é que a gente transforma todo esse texto num plano de ação que faça sentido? A resposta está no uso inteligente da inteligência artificial. É aqui que a mágica acontece. A IA funciona como um catalisador. Ela pega aquele volume enorme de dados brutos, de opiniões soltas, e transforma tudo em clareza. É como organizar o caos para gerar insights estruturados sobre as pessoas, os processos e a cultura da empresa. E aqui está o segredo. Esse é o comecinho do prompt que a gente usa na IA. E a abordagem é genial. Não é só um pedido do tipo, resuma esse texto. É uma ordem para a IA assumir uma persona, a de um consultor especialista em processos comerciais e em gestão de mudança. Isso faz com que a análise seja muito mais profunda, estratégica e focada no que realmente importa na prática. E o que a gente pede para essa consultora de IA fazer? Bom, a lista de tarefas é impressionante. Ela precisa identificar onde estamos pontos de resistência, mapear os desejos do time, avaliar o nível de maturidade comercial da equipe, apontar os riscos e, o que é crucial, destacar o que pode fazer a galera abraçar a ideia mais rápido. A IA vai além, recomendando o ritmo ideal da mudança, se deve ser mais rápido ou gradual, e ainda sugere cuidados específicos para a liderança e para o time. Basicamente, a gente transforma dados brutos num verdadeiro mapa estratégico de implantação. E isso nos leva direto ao ponto final.
Esse diagnóstico não é só um exercício teórico, ele é a ponte que liga a análise com a aceitação. Todo o conhecimento que a gente extraiu da pesquisa tem um único objetivo: garantir que a implementação do novo processo seja um sucesso, com o time engajado desde o primeiro minuto. Com todos esses insights na mão, a hora de apresentar o playbook para o time muda completamente de figura. Deixa de ser um treinamento técnico sobre regras novas. Vira um momento estratégico de alinhamento e engajamento, onde a gente pode endereçar de cara as preocupações e resistências que já foram mapeadas, construindo confiança desde o começo. E a pesquisa nos ajuda a comunicar os benefícios de um jeito muito mais eficaz. Como está aqui na tela, a gente consegue mostrar que não é uma via de mão única. Para a empresa, claro, significa mais organização, mais previsibilidade. Mas para o time, significa clareza do que fazer, menos improviso e principalmente mais segurança para vender, com critérios de avaliação justos para todo mundo. No final das contas, a mensagem central, o coração de toda a comunicação, precisa ser esta: o playbook foi criado para facilitar o trabalho, não para dificultar. Ele não é uma ferramenta de microgerenciamento, ele é uma ferramenta de capacitação. Ele existe para ajudar, para tirar os obstáculos do caminho e fazer o sucesso em vendas ser mais acessível para todo mundo. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Pular a etapa do diagnóstico pode até parecer um atalho, uma forma de ganhar tempo, mas qual é o custo real de implementar uma mudança que o time não entende, não quer ou não acredita? O custo é a resistência, a baixa adesão e, no fim, o fracasso do projeto inteiro. Entender o terreno não é um custo, é o maior e mais seguro investimento que se pode fazer no sucesso da mudança.